Oi, gente, voltei. Eu não sei o que aconteceu, que a conexão acabou, não sei, no meio do vídeo. Bom, então, esse Psicologia e Mediunidade serve tanto para quem quer entender o que é mediunidade, quanto para os médiuns, para os psicólogos, psicanalistas, psicoterapeutas, tá legal? E para quem quer entender mesmo, né? Sendo que é bom ler sempre, eu digo, o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns e depois passar para esse, tá? Porque são livros de apoio base, são livros base para esse livro aí, para você poder entender o que está falando nesse livro aí, tá bem? O outro livro que a gente já passou foi o Livro dos Espíritos em inglês, tá? Que eu compartilhei em inglês, foi a segunda vez que eu li esse livro. E esse livro eu quis lê-lo para os meus amigos que falam inglês, porque né, a gente vê que existe a necessidade de espalhar essa ciência para todo mundo entender o que é, ficar menos preconceituosos em relação a isso. Bom, Os Exilados da Capela é o livro de Edgar Armond. Ele essa origem, tá? A origem da raça humana que está aqui na Terra, que foi exilada da Capela, do planeta Capela, né? Nós éramos, de acordo com o livro, nós éramos espíritos, né? Seres que não queriam evoluir. E o planeta estava num momento evolutivo. Então, é como se fosse assim, você numa universidade que todo mundo quer, né? Todo mundo já ultrapassou o último nível todo mundo já se graduou, agora eles querem ir para o mestrado, tá? Ou para pós-graduação, seja lá. Mas aí o pessoal não quer ir. Então vocês queiram fazer o favor de se retirar e ir para outro lugar que vocês pertencem. Aí a gente pertenceu a um planeta primitivo, que era na época o planeta Terra. E aí a gente veio, né, trazer a luz aos Homo sapiens, né? E aí evoluiu o planeta Terra de um planeta primitivo para um planeta de expiação, que é o que a gente está agora, né? E que vai se tornar um planeta evoluído em breve, né? Em breve que a gente diz, dentro do tempo do planeta Terra, né? Não é do tempo da nossa idade como ser humano, ok? Então já estamos passando, né, de um momento. Nesse momento que a gente vive, é um momento de transição de um planeta expiatório para um planeta evoluído. E aqui explica tudinho como se dá. É um livro avançado também. Se vocês quiserem entender o que esse livro fala, a melhor coisa é ler o livro dos Espíritos e depois o livro dos Médiuns, que é a sequência do livro dos Espíritos. Sendo que o livro dos Espíritos explica o que é que nós somos. E o livro dos Médiuns explica o que são os fenômenos causados por aquilo que a gente é, né? Que a gente tem medo, que a gente tem preconceito e tal. E caso vocês também é um grande apoio também para quem gosta de assistir filmes de terror, né? Quer entender o que é possível, o que não é possível no filme de terror. Às vezes tem uns filmes que colocam assim as coisas absurdas só para dar medo, e aí você fica sem medo, né? Você compreendendo tudo, você perde o medo completo. Por completo, sério mesmo. Então, o próximo livro que a gente já fechou, né? Que são os livros que a gente já leu, tá tudo bonitinho lá no meu YouTube, nas playlists. É Como Doutrinar os Espíritos, um livro escrito por Vanderlei Pereira. Ele é no formato de perguntas e respostas, é um formato que eu gosto muito para estudar. Ele tem várias perguntas, né? E respostas. Esse livro não serve somente para quem quer ser, né? Ele vai explicar o que é um doutrinador e serve também para os médiuns, para quem está estudando, para todo mundo. Só que é o que eu digo, é um livro avançado, vale a pena você ler antes o livro dos Espíritos e o livro dos Médiuns. Caso você, né, ainda encontre dificuldade neles, o livro básico do básico é o que é o Espiritismo que a gente está fazendo nesse momento. Eu vou chegar nele, tá? É um livro para os leigos mesmo que nunca ouviram falar. Bom, esse aqui é fantástico, muito bom esse livro.
Pensamento e Vida é um livro de Emmanuel, de um espírito chamado Emmanuel, e psicografado por Chico Xavier. Tem ensinamentos fundamentais para a nossa vida. E eu li esse livro, né, para poder saber o que fazer, né, nos momentos mais críticos da vida. Esse livro nos dá esse apoio. E é por isso que eu compartilhei com vocês, para que vocês pudessem saber também. A gente já terminou esse livro, é muito bom, é curtinho, é fácil de ler, né? Tem palavras, claro, que são difíceis, mas é fácil de ler. Você não precisa ter lido os outros livros antes, tá? Você pode ir direto nele, que você vai entender bonitinho o que ele quer dizer. O livro Calma, também, do Emmanuel, né? Do Espírito Emmanuel, psicografado pelo Chico Xavier, também é um livro que eu precisava muito, que eu ainda preciso, porque eu tô, né, fase de disciplina mesmo da minha calma. Ele tem ensinamentos também fantásticos pra gente, que quer ficar mais calmo, né? Em todas as situações. Isso é importante, faz parte da doutrina espírita, né? Da ciência em si, você ser uma pessoa calma, porque o trabalho que a gente faz é um trabalho muito agressivo, né? A gente trabalha com pessoas assim. E Paciência é outro livro também que eu, né, quis dividir com vocês, porque é uma coisa que eu tenho que treinar, que é a minha paciência, para poder ser uma pessoa melhor. E aí eu fiz questão de dividir com vocês, que é um livro muito importante para a nossa evolução. Bom, chegamos no Mergulho no Hiperespaço, de Moacir Uchoa. Quem gosta, né, de estudar sobre a ufologia, sobre pesquisas dentro desse assunto, o Moacir Uchoa é um cara seríssimo, um PhD, né, professor fantástico. Ele tem uma linguagem também acadêmica, é um livro de linguagem mais rebuscada, porém eu adorei cada página dele, fiquei assim devorando esse livro. Comprei outros livros dele, só que ainda não pude ter acesso aos livros ainda. E quero dividir com vocês, claro. E uma coisa que eu estava lendo antes, né, que o vídeo cortou e eu não percebi, eu estava falando sobre esse livro aí, é que quando eu estava lendo esse livro, estava lendo também o Enoque, que é aquele livro apócrifo, né? Que fala sobre os vigilantes e tal. E eu percebi uma coisa interessante. Eu fiz uma comparação interessante entre Enoque e o Moacir, né? Porque a gente pensa assim, pô, Enoque não sabia de nada, né? Aí a gente pensa, não, mas Moacir, ele sabe tudo, né? Porque ele é professor, tudo entre aspas, né? Tudo de acordo com aquilo que ele estudou, né? Ou mais do que a gente, pelo menos, né? Vamos colocar assim, ninguém sabe tudo, né? Mas ele sabe bastante coisa. Então, eu tinha um pensamento meio assim, meio preconceituoso do Enoque com o Moacir, porque o Enoque é de uma época bem, né, mais antiga do que o Moacir. Então, o Enoque, ele tem partes que ele tá lá passeando com os anjos, ele vê as coisas, ele tenta fazer uma associação com o que ele sabe, né? Então, ele tá vendo coisa que ele não faz ideia do que seja. E aí ele tem que pensar, não, isso aqui é uma floresta de não sei o quê, mas não é uma floresta, sabe? Ele não tá vendo uma floresta, ele tá criando na imagem dele uma floresta porque para poder explicar o que é no livro, né? E a gente poder, pelo menos, associar. Então, o livro é todo metafórico, ele não fala exatamente, você não pode pegar na literal aquilo que você vai pensar assim, não, o cara viajou na maionese, né? Mas não, ele tentou associar com palavras que ele podia, que existem no vocabulário nosso, da Terra, né? E provavelmente aquilo lá que ele viu não existe. Nem existe no nosso vocabulário, quanto mais no nosso entendimento. E aí é engraçado que tinha uma hora que ele para e pergunta pro anjo o que é uma coisa, né? E o anjo fala, mas por que, Enoque, que você quer saber o que é aquilo? E, tipo, aí eu pensei assim, não, tipo assim, se eu fosse colocar no lugar da Enoch, né, eu imaginaria assim, eu entrando em um laboratório, sabe? Que eu nunca estudei nada sobre aquilo e ficava olhando assim que nem uma pateta e
pegavam, algo prendia minha atenção e eu perguntava pro dono do laboratório, né, pro cientista, o que que era aquilo. O cientista falava, mas por que você está perguntando o que é aquilo? Você não sabe nada o que que tem aqui, por que aquilo ali que te chama atenção, né? É uma coisa que eu acho que por isso que o anjo perguntou isso para ele. Por que que é isso? Por que que você quer saber disso? Tipo, você não sabe de nada. Você quer saber disso? Sabe? É uma interpretação minha. E nesse livro do Moacir é a mesma coisa, ele entra na nave espacial, né, com o comandante lá, com os navegantes lá da nave, e ele não tá entendendo nada. A gente percebe, né, pela narrativa dele, que ele, gente, eu nunca vi essas coisas, né? E ele também para perguntar um negócio que tem na nave, mas assim, dá para sacar que a gente não, ele não sabe nada que tem ali. E ele parou numa determinada coisa que puxou a atenção dele mais, né? Bom, é fantástico, vale a pena vocês lerem esse livro, eu adorei. O livro de quero entender um pouquinho mais sobre isso, né? E para a gente poder perceber um pouco dessa cultura tão rica que é a afro-brasileira, né? Só que aí eu percebi que em cada centro, né, de Umbanda, de Quimbanda, de Candomblé, etc., cada um vai dizer uma coisa diferente. Então eu pensei, poxa, tô lendo esse livro, né? Não sou do centro de nenhum centro específico, não sou batizada, não sou nada, não tenho nem religião, então para que eu vou ler um livro que se eu falar com meu amigo que é pai de santo, com minha amiga que é mãe de santo, eles vão falar com coisas completamente diferentes, né? Não faz sentido. Então, eu pensei, a primeira coisa, né, que passou pela minha cabeça foi essa. Mas aí eu parei de ler o livro porque chegou num ponto no livro que eu não concordei com o Rubens. Não entraram de acordo com a minha forma de pensar, não necessariamente religiosa, tá? Não tem nada a ver com religião, mas assim, com a minha moral. Então eu parei. Mas eu indico para vocês, se vocês quiserem entender um pouco sobre o Exu, vale a pena ler, mas aí vocês veem até a hora que ponto vocês querem continuar. O Amor Imbatível. O Amor é uma série psicológica. Quem psicografou esse livro foi Divaldo Franco. Esse livro é muito bom para a gente entender, né, nossa mente. É fantástico, tá? Vale a pena você que é psicólogo, você que é psicoterapeuta, terapeuta, etc. E quem não é também, eu aconselho para todo mundo ler esse livro, é muito bom. Agora a gente vai para a lista dos livros que a gente está trabalhando, tá? Os outros que eu falei, a gente já terminou, tá tudo no YouTube, nas playlists para vocês direitinho. Esse livro, O que é o Espiritismo, de Allan Kardec, eu resolvi ler porque tem amigos meus que querem nos livros que eu estou lendo, porque já são mais avançados e queriam entender melhor. E esse livro é o livro mais assim básico do espiritismo, né? Que eu encontrei, né? E que eu confio mais no método que o Allan Kardec ensina. Por quê? Porque ele foi professor, ele tem uma metodologia, né? Ele estudou com Pestalozzi e tal. Então, eu acho mais interessante a forma que ele coloca as coisas e eu escolhi esse daí para ensinar para os meus amigos que querem ter preconceito ainda com essa ciência, por essa ciência ser até ela ser aceita pela academia, né, científica, isso vai levar muito tempo e a gente não tem pressa, né? Porque, porque como toda ciência, ela não quer convencer ninguém. A pessoa vai ser convencida cedo ou tarde, né? Como todo mundo, né, teve que aceitar que a Terra é redonda, que o Sol não gira em torno da Terra, que a Terra gira em torno do Sol, né? Todas essas coisas que antes não aceitavam, passaram a aceitar, vão ter que aceitar também de uma ciência, mesmo que venha depois com outro nome, que não seja espiritismo o nome, seja outra coisa, um termo mais, né, técnico. Então, é isso. Importantíssimo, né, divulgar esse livro aqui para quem é completamente leigo, nunca ouviu falar. Bom,
Outro livro que a gente está trabalhando é o Alquimia do Sonho, que é o livro de Ted Andrews. Esse livro, ele dá pra gente ferramentas para que a gente aprenda a navegar nos nossos sonhos de forma mais consciente, sabendo tudo que está acontecendo e administrando todas as coisas. Só que, é claro, isso é uma disciplina que você tem que fazer para chegar até esse nível, né, de mestre dos seus sonhos, né, de você poder manipular mesmo o seu. Isso pode ser, esses exercícios podem ser feitos através do sono, né, quando você estiver dormindo, ou da meditação. Ele te dá várias técnicas aí, muito bom esse livro, eu tô adorando. O Inteligência Emocional, que a gente, né, desvenda o que é essa nova ciência, né, da inteligência, da emoção, que foi deixada tanto ao abandono, a parte emocional das pessoas sempre estava mais na parte racional, né, e agora o que vale mesmo é a emoção mais que a razão, porque a gente está vendo pelo livro como a emoção, se a gente não conhecer, a gente acaba sendo controlado pela emoção, né? Então a gente tem que aprender a criar essa dança, né, da razão com a emoção e não deixar uma controlar a outra. Se a gente ignorar uma parte, vai ficar faltando essa parte, né? Bom, esse livro aí eu tô adorando a ler, a gente está começando agora. do Vieira foram 2 médiuns que escreveram esse livro com um espírito apenas, quer dizer que o espírito estava ditando para o outro, para um, o espírito estava ditando para outro o mesmo livro. E ele fala sobre a evolução do ser humano, né? E dos animais também, porque ele compara muitas vezes a evolução dos animais com a dos espíritos e dos seres humanos. A evolução tanto no mundo físico como no mundo espiritual, porque um depende do outro, né? É por isso que a pessoa pensa assim, ah, mas pô, a gente não pode ser só espírito. Não, o mundo material precisa, o espírito precisa estar se desenvolvendo no mundo material para ele poder evoluir, né? Ele precisa passar por essas experiências mais densas, né? Para ele poder aprender. Então, esse livro é muito bom, é um livro avançadíssimo, tanto em linguagem, porque o André Luiz é um médico, né? Então ele usa termos muito técnicos de biologia, né? De medicina, de biologia humana, biologia animal e tal. E termos espíritas, né? Termos de quem estuda já. O espiritismo já leu o livro dos espíritos, o livro dos médios e tal. Então, esse livro é bem mais avançado. E a gente tem a elevação do O Invisível, que é uma psicografia de Ivone Pereira, com o espírito de Charles, o de Frederic Chopin, de Bezerra de Menezes e outros espíritos que participam desse livro. E ela nos ensina coisas importantíssimas sobre esse mundo que a gente não conhece, né? A gente não é médium, né? Para quem não é médium, e até mesmo médium que ainda não foi, né? Nessas viagens aí que ela teve que ir, porque ela é médium, ela precisa atravessar por esses mundos aí e revelar o que ela viu para que a gente possa, né, ter conhecimento. Então, a gente tem que divulgar o que ela faz, o que ela fez, né? E para que a gente possa entender o que se passa, né? Ela fala sobre espíritos obsessores, sobre o que acontece, né, com os artistas que morrem, né? A gente já passou por várias situações, né? Espíritos mistificadores e tal, e tem uma carga bem pesada, né, vibracional, vibratória nesse livro, porque ela vai para áreas bem densas do mundo espiritual. Então, ele é um livro difícil de ler por causa dessa vibração que a gente sente quando a gente está lendo, né? Ela descreve os seres, são assim, é uma visão terrível. Você tem que ter nesse momento, porque se você estiver lendo a sério, você vai perceber, né, como deve ser difícil para alguém estar no lugar dela e quem ela está observando que está no lugar pior que ela está no lugar de observadora, né? E o que ela descreve é o que está ocorrendo lá. É bem pesada essa leitura, mas é importante para que a gente entenda o que acontece.
Bom, e a gente agora chegou no Céu e Inferno, é também um livro de Allan Kardec, é um livro mais avançado, porque primeiro você tem que ler o livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, e depois, né, passar para esses outros livros, que é o Evangelho, o Céu e Inferno, a Gênesis e tal. A gente não viu a Gênesis ainda. Esse livro, ele explica o que é o céu, o que é o inferno, e você tem relatos dos espíritos que estão num estado feliz, num estado mais ou menos, num estado triste, e fala como seria injusto essa visão que de um eterno céu ou um eterno inferno, né? Porque a pessoa estaria condenada para sempre, né? Isso não condiz com um Deus bom. Basicamente, o céu é o estado de consciência da pessoa, né? Se a pessoa foi boa, né, para os outros, foi caridosa, foi amorosa e tal, ela tá num estado de consciência melhor do que a pessoa que foi cruel, que foi sensual, que abusou dos outros, né, etc. É o estado de consciência em si, ok? Os outros livros, bom, e essa aqui, o Evangelho segundo o Espiritismo, em italiano, que eu estou compartilhando com meus amigos da Itália, porque é um dever meu de passar esse conhecimento. Na Itália, eles são muito religiosos, então eu pensei em passar esse primeiro, para que eles tivessem uma noção do que é, né, o ensinamento de Jesus e como a gente não morre depois disso e não tem esse inferno eterno, né, que as igrejas tanto pregam. Bom, o livro dos médiuns em inglês, que eu estou passando a ler ele, né, para os meus amigos que falam inglês. Estamos começando a lê-lo agora. O livro dos Espíritos em francês, para os meus amigos que falam francês, né? Escolhi o livro dos Espíritos primeiro para enviar para eles. E o livro dos... Peraí que não está funcionando aqui. Não sei por que parou. Aqui tá. Tá. Não tá mais para baixo. Ah, tá. Ah, tá bom, já sei. Então, gente, e o livro dos médios espanhol? Vamos colocar assim, finge que tá aqui. O livro dos médiuns em espanhol, que eu estou passando para os meus amigos que falam espanhol, que eu acho que é muito importante também, devido à grande procura que eu sei que o pessoal tem, né? A gente tem uma conexão com o pessoal que fala espanhol muito grande, e o Brasil é o país que tem mais pessoas que são adeptos dessa ciência, que é o espiritismo, né? Que eles praticam, né, essa doutrina de amor, caridade, fraternidade e tal. E a gente, como a gente tem bastante influência, mais influência que a gente imagina na América Latina, vale a pena a gente compartilhar isso com os nossos amigos que falam espanhol, certo? Amigos, espero que vocês tenham gostado dessa